você é um designer gráfico iniciante, certamente já deve ter se perguntado como o designer gráfico deve encaminhar os projetos para o cliente na hora que ele concluir. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu faço o envio dos projetos para os clientes de uma maneira bem prática e bem didática, especialmente para pessoas que estão iniciando agora. Oi, designers e criativos, tudo bem? Quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade também, porque eu realmente não sabia como o designer fazia para entregar os jobs. Mas eu vou te mostrar no vídeo de hoje como que você faz para entregar os seus arquivos. Para que a gente consiga compreender melhor esse assunto, precisamos entender que existem dois tipos principais de arquivos, que são os arquivos digitais, arquivos vinculados via web, redes sociais, enfim, e os arquivos para impressão, que são os arquivos que vão lá para a gráfica para fazer um material físico. Eu não vou falar de identidade visual aqui nesse vídeo, pois é um assunto um pouco mais complexo, a entrega é um pouco diferente e exige um pouco mais de cuidado. Então eu vou deixar este assunto para outro momento. Hoje nós não vamos entrar no mérito de projetos de área de atuação específicas, mas sim de projetos gerais de design gráfico, tá bem? Estes papos vamos seguir em outros momentos. E nós temos dois tipos de arquivos diferentes também, que é o arquivo que você encaminha para o cliente aprovar, arquivos para aprovação, e os arquivos finais. Primeiro eu vou falar para vocês como eu costumo fazer os envios de arquivos digitais. Os arquivos digitais são aqueles como, por exemplo, redes sociais e banners web, website. Os arquivos digitais são os arquivos que não são impressos e ficam apenas no âmbito digital, em telas de celular, em TVs, enfim. As redes sociais suportam arquivos como JPEG ou PNG, mas para as redes sociais recomenda-se o uso de JPEG, isso porque o JPEG faz uma compressão maior e nós vamos entender daqui a pouco porque isso é importante. E para que você entregue os arquivos para uma rede social, é muito importante que você já desenvolva ele dentro das dimensões de cada arquivo solicitado. Por exemplo, se o teu cliente pediu um post para story de Instagram, você vai encaminhar o arquivo em 1920 e 1080, que são as dimensões recomendadas para story. Se esse teu cliente pediu um feed de Instagram, você vai mandar 1080 por 1080, que é aquele formato quadrado, ou se ele quiser o formato vertical e horizontal, são outras dimensões. O teu cliente pediu uma capa de LinkedIn, por exemplo, então você vai encaminhar na dimensão 1200 por 627 pixels. Ou seja, cada arquivo vai possuir um tamanho de imagem específico. É muito importante que antes mesmo de você começar, você peça para o cliente qual será o uso daquele projeto. Tem outra modalidade também muito comum, que é o cliente pedir o mesmo criativo para story e para feed. Então você vai precisar fazer duas entregas. A entrega de uma dimensão e depois você faz o redimensionamento e entrega para outra dimensão. E agora eu vou te explicar outro ponto bastante importante que muitos designers não prestam atenção, mas que é primordial no momento da entrega e da qualidade final do seu design. O designer, ele tem uma mania gigantesca, eu me incluo nessa, de ter o arquivo mais pesado possível, com a maior resolução possível, com todos os pixels preservados. Porém, precisamos entender que quando esse arquivo vai para o meio digital, seja dentro de redes sociais ou de websites, esse jogo precisa virar um pouco. Vou falar uma situação aqui e aí você reflete se já passou por isso ou não. Você vai lá, faz um criativo para rede social, todo caprichado, na resolução incrível, você encaminha para o teu cliente e no momento que ele posta, perde toda a qualidade? Ou você mesmo postou para um cliente seu e quando foi olhar no feed, esse criativo estava todo pixelado, não estava com a mesma qualidade no momento que você fez o salvamento desse arquivo? Isso acontece por causa da compressão do arquivo automático. As redes sociais fazem essa compressão para não carregar muito o site. O Instagram possui diversos dados e para que ele não se carregue tanto, ele faz uma compressão automática. Porque se ele admitisse arquivos super pesados, imagina quantos dados que o Instagram não estaria armazenando. Então não adianta você ter todos os megas possíveis, porque na hora que você postar lá no Instagram, ele vai fazer a compressão automática. Isso não é legal, porque quando as próprias redes sociais fazem isso, a qualidade diminui mais. Então é melhor que nós, designers, fazemos essa compressão e aí quando o cliente postar, a qualidade vai ficar bem melhor.
vai por mim. Mas já vamos chegar ali no momento da compressão. Outro exemplo de arquivos digitais são os banners web, banners para sites que bastante designer faz. Eles aceitam JPEG, PNG ou formato SVG, que é um formato já responsivo. A primeira coisa que você deve fazer é perguntar as dimensões daquele banner para o cliente, as dimensões padrões daquele banner, para que você desenvolva ali e encaixe bem dentro do site. E algumas plataformas de sites não foram desenvolvidas para suportar imagens SVG, que são essas imagens responsivas. Então você vai precisar redimensionar esse banner da versão desktop para a versão mobile. Então é bem importante que você preste atenção nesse redimensionamento, porque você precisa entregar isso para o cliente caso ele tenha necessidade desse redimensionamento. Alguns sites, até mesmo o JPEG ou PNG, funciona tanto no desktop quanto no mobile, mas a maioria deles optam por fazer esse redimensionamento que fica mais interessante a usabilidade. Então você precisa conversar com o cliente para ver como que funciona o site dele, qual o formato que suporta e como que você poderá fazer esse redimensionamento. E para que você faça o envio desses arquivos, existem algumas regrinhas básicas que funcionam muito bem para basicamente todos os arquivos da web. O tamanho do arquivo da imagem, quanto mais leve, melhor. Seja para as redes sociais, pelo motivo que eu já expliquei para vocês, e quando estamos tratando de blogs, de websites, é muito interessante que seja o mais leve possível para que o site tenha um bom carregamento e ele seja ranqueado em boas posições no Google. Então é bem legal que você entregue essa imagem com o menor peso possível para que o seu cliente fique super satisfeito e para que esse teu projeto seja uma solução para ele e não um problema. E o tamanho ideal é inferior a 1 mega. Não precisa mandar imagens de 4, de 7 megas que vai prejudicar o teu cliente. Se você puder, deixe inferior a 1 mega, que vai ser o ideal. E um ponto de atenção muito importante, que não vai fazer tanta diferença assim, mas eu acho que é um capricho a mais que o designer pode ter, é renomear os arquivos. Coloca o nome daquele projeto, coloca o nome do teu cliente. Fica muito chato quando o teu cliente recebe uma imagem, por exemplo, projeto 1.png, versão final 2.png, versão final 3.png. Não fica muito legal. Então renomeie os arquivos antes de encaminhar para o cliente, não porque isso vai fazer uma grande diferença na vida dele, mas para você mostrar um pouco de capricho e organização. É bem legal. E quando nós estamos falando, por exemplo, de cartão de visita interativo, proposta comercial, apresentações, por exemplo, é interessante que você feche um PDF. O PDF preserva a imagem, ele previne as compressões automáticas do WhatsApp, que nós já vamos conversar. E ali também, no momento de ter um cartão de visita interativo, você consegue acrescentar links. Nas propostas comerciais você consegue também. E apresentações é o formato melhor suportado, caso a pessoa precise apresentar num data show, por exemplo, algo nesse sentido. Mas aqui nós ainda estamos falando de arquivos não impressos, ok? E de novo vem aquela regra, quanto mais leve, melhor. Sempre tente deixar o teu arquivo mais leve possível, sem haver muitas perdas, é claro. Faça uma compreensão com a menor perda possível, que vai ser o adequado. E para que você faça isso, é possível fazer até mesmo dentro do Photoshop. E eu deixei aqui também uma sugestão de site para você, caso você queira fazer dentro do site, que é o tiny.png. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Agora nós vamos conversar um pouco sobre arquivos para impressão. Os arquivos para impressão possuem um cuidado maior. Eu não vou me aprofundar muito em arquivos para impressão, pois eles são muito específicos. Porém, tem alguns cuidados básicos que nós devemos tomar na hora do envio destes arquivos. A primeira coisa é que você sempre deve enviar na dimensão real. Por exemplo, você tem um cartão de visitas de 90 por 48. Já faça esse arquivo nessas dimensões e encaminhe para o cliente nessas dimensões. Sempre converta o texto em curvas, nunca deixe o teu texto editável, porque se a gráfica for abrir esse arquivo, for mexer nesse arquivo, pode dar BO. Então é bem importante que você converta o texto em curvas para que não haja alteração e também para que ele consiga abrir o projeto lá sem problemas. Se houver algum gradiente, alguma imagem, transforme para imagem objeto inteligente
para você fazer a finalização desse arquivo. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o teu like e se inscrever aqui no meu canal, que toda semana eu posto 2 vídeos novos aqui sobre design gráfico. É importante que arquivos para impressão você feche em PDF. É muito complicado você querer mandar um arquivo para impressão em PNG ou JPEG, pois não são formatos adequados para impressão. Eles não preservam bem a qualidade da imagem, tanto quanto o PDF. Então é bem importante que você mande este arquivo em PDF para assegurar a qualidade desse projeto. Feche sempre nas especificações da gráfica, por isso que eu não vou falar muito sobre isso para vocês, pois cada gráfica possui um padrão diferente. Então o ideal é sempre você perguntar para o cliente onde ele vai fazer essa impressão e pedir as especificações ali da gráfica para você fechar esse arquivo. Algumas gráficas possuem gabarito padrão, então é interessante que antes mesmo de você começar o projeto, você já tenha esse gabarito em mãos. Por exemplo, na Print, que é uma gráfica online, que eu costumo fazer alguns projetos, dentro do próprio site eu consigo baixar o gabarito deles, e no gabarito já possui margem, sangria, todas as especificações técnicas que eles precisam. Então é interessante que já é uma mão na roda aí e já é um adiantamento para o designer. Sempre feche um arquivo para impressão com uso de margens, com uso de sangria e com faca de corte caso houver. É bem importante que você feche dessa forma para que lá na gráfica não tenha problema de cortar informações, enfim. E também mande o arquivo aberto. Eu coloquei atenção aqui pelo seguinte motivo. Se você é um freelancer, é você mesmo que faz o seu contrato, então é uma preferência sua mandar o arquivo aberto ou não mandar. Se você está dentro de uma agência, você precisa ver com essa agência, com essa empresa, o que está ali no contrato, pois alguns contratos não aceitam o envio dos arquivos abertos. A minha opinião sobre encaminhar arquivo aberto para o cliente. Eu encaminho junto, sem problema algum. Se a gráfica precisa fazer alguma alteração básica, eles conseguem lá, bem tranquilo. Eu não tenho problemas quanto a mandar o arquivo aberto. Na minha opinião, quando o cliente me paga esse projeto é a autoria dele, então ele pode fazer o que ele quiser, o que ele bem entender com esse projeto depois que ele me fizer o pagamento. Então, para mim tá tudo certo, eu mando o arquivo aberto. Eu entendo que alguns ilustradores, alguns artistas não gostam muito por conta de preservar o trabalho autoral, tem um lance um pouco mais técnico envolvido, mas eu não vejo problema algum do designer mandar o arquivo aberto junto com o projeto, tá bem? Se mudarem, se fizerem alguma alteração, aí cabe esse cliente ver o que é melhor para ele. Mas se você não quiser mandar, tudo bem, eu acho que é algo super pessoal de cada profissional. E agora eu vou voltar aqui para cima, porque tem um ponto bem importante que eu gostaria de conversar com vocês também em relação ao posicionamento. Nós temos os arquivos finais e nós temos também o envio de arquivos para aprovação de projeto e o envio de arquivos final, que é o arquivo que já vai lá para a gráfica, que é o arquivo que o cliente irá utilizar para a rede social dele, para o site, enfim. Arquivos que são digitais, eu fecho normalmente como seria um encaminhamento, um envio final. Os arquivos que são impressos, quando eu mando para aprovação, eu não fecho todo o arquivo para mandar para aprovação, porque se eu precisar fazer alguma alteração, eu vou ter um retrabalho gigantesco. Então, quando eu mando para aprovação, eu mando esse arquivo em JPEG, PNG ou PDF aberto mesmo, sem converter em curva, sem fazer nenhuma finalização. Mando esse PDF para o cliente e já deixo a mensagem ali. Este não é o arquivo final, é um arquivo somente para aprovação. Para ele ficar ciente, porque caso houver uma aprovação ali, ele não pode chegar mandando aquilo para a gráfica, ele precisa aguardar que eu mande o final. Então eu faço dessa forma para evitar retrabalhos e para mim funciona super tranquilo, então fica de dica aí para você, em vez de fechar todo o arquivo, converter texto em curvas, colocar o gradiente em objeto inteligente, faça dessa forma que vai te facilitar muito, mas não esqueça de comunicar ao cliente que ele precisa esperar um pouquinho para você fechar esse arquivo após a aprovação. Agora vem uma das partes principais do assunto, que é como de fato eu faço o envio. Eu faço o envio de 3 formas principais, que é através do WhatsApp, e-mail ou nuvem. Se você for encaminhar uma imagem só, por exemplo, 2,
que não tiverem muitos arquivos nesse documento, você pode encaminhar sim por WhatsApp, não vejo problema algum. Tem alguns clientes que até preferem, fica mais prático, baixa no celular e já consegue utilizar. Porém, tenham cuidado de sempre encaminhar esse projeto, esse arquivo como um documento. Lá no WhatsApp possui um símbolozinho de um Clips e tem a opção documento. Então você vai clicar no Clips, vai clicar no documento e aí sim você vai encaminhar o arquivo. Por que fazer isso? Porque assim como o Instagram, outras redes sociais, o WhatsApp ele também faz compressão automática e ele reduz muito a qualidade de uma imagem. Ele reduz, acho, até mais do que outras redes. Então é bem importante que você mande como documento para preservar a qualidade da imagem, preservar essa imagem. Porque a compressão do WhatsApp não é muito legal. E cada vez que essa imagem passa através do WhatsApp, por exemplo, o cliente baixou no celular dele e mandou no WhatsApp de novo, daí outra pessoa baixou no celular e mandou no WhatsApp de novo, vai rolando compressões e essa imagem vai danificando. Então, se você for mandar através de WhatsApp, dê preferência para encaminhar como um documento. Se você mandar por e-mail, simplesmente anexar ao e-mail identificando o trabalho que está ali anexado, segue anexo, projeto tal, correspondente a tal, faça a descrição. Se houverem mais projetos envolvidos, por exemplo, 10 criativos para redes sociais, dê preferência para encaminhar através de uma nuvem. Existem vários tipos de nuvem, atualmente eu uso o Google Drive, para mim foi mais interessante, e eu sempre subo numa pasta específica para o cliente e eu mando esse link para o cliente. Nunca mando o link fechado, que precise de autorização o tempo todo. Já manda esse link como qualquer pessoa com um link pode visualizar, porque provavelmente esse cliente vai mandar esse arquivo para outras pessoas, então isso já facilita muito o trabalho. E sempre deixe como leitor para a pessoa não remover arquivos ali, você acabar perdendo e causando confusão, enfim. Então existem essas 3 formas: WhatsApp, e-mail e nuvem. Não existe o mais correto, não existe o melhor, existe o que você preferir. Como eu disse, utilize os 3 em determinadas situações diferentes. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, designer gráfico iniciante, a entender melhor como que funciona o envio de arquivos para o cliente. Em outros momentos, pretendo trazer também envio de arquivos de embalagem, envio de arquivos de identidade visual, pois eles possuem um processo um pouco diferente. Se você quer iniciar no design gráfico do zero, as vagas do curso Start Graphic já estão abertas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Muitos assuntos que eu conversei com vocês no vídeo de hoje, eu aprofundo bastante lá no meu curso. Então vale muito a pena para quem está iniciando na área do design gráfico. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou deixar na tela vídeos que são continuações desse assunto. Um beijo e até a próxima!